Bem-vindos ao podcast Gurizada. Hoje vamos falar então sobre o Código de Defesa do Consumidor, como ele protege a gente no dia a dia. E, bom, a gente ainda está em aprendizado, mas vamos tentar trazer uma informação aí para vocês. Meu nome é Rafael, eu sou do 9º semestre e basicamente uma experiência marcante que eu tive foi quando um amigo meu tomou um golpe no marketplace. Ele ia comprar um carro de uma empresa que supostamente existia, aí a gente foi até o local da empresa e não tinha nada localizado lá. Mas isso eu vou contar mais pra frente, então vamos se apresentando aí, gurizada. Bom, então, eu sou Matheus Chapoval, sou do 7º semestre de Direito. Qual que é o teu caso marcante aí, mestre? Meu, tem alguns que eu vou contar ao longo aí dos blocos que vai ter, né? Principalmente a questão de as promoções de supermercado que ocorrem, muitas vezes registrado um preço numa Gol, chega no caixa e paga outro, né? Questão da Black Friday, os problemas que tem, aumenta os preços antes e o desconto acaba sendo, na verdade, uma mentira. Mas isso vai ser contado aí com o decorrer Show de bola. do episódio. Pode dar sequência aí, Lucas. Então tá, pessoal, meu nome é Lucas, eu sou do 9º semestre de Direito da CETREM e uma experiência marcante minha é que algum tempo atrás, né, eu acabei estragando o telefone e quando eu mandei consertar, eles consertaram, a loja consertou, ele durou uma semana e parou de funcionar e não recebi garantia. A gente vai conversar sobre isso. Bacana. Pode dar sequência, Felipe? E aí, pessoal, meu nome é Felipe Cruz, sou do 9º semestre de Direito e eu tenho dois casos em específicos, né, que se referem mais por compras de formas remotas, principalmente online, né. Aí, Bacana, então, gurizada. De uma forma geral, o Código de Defesa do Consumidor ele foi criado para equilibrar as relações entre os consumidores e os fornecedores. Porque geralmente quem compra está numa posição de desvantagem, porque ele não sabe exatamente o que ele está comprando, não tem tanta noção quanto o cara que produziu e está vendendo. O Código de Defesa do Consumidor então ele assegura alguns direitos básicos e evita a prática de propagandas abusivas, de influência na compra e coisas em geral que são enganosas, que levam o comprador a erro. Então, quem é considerado o consumidor? É qualquer pessoa física ou jurídica que compra e utiliza um certo produto de outra empresa. E o fornecedor é justamente o contrário, é o cara que vende esse produto para o consumidor. Lembrando que o fornecedor tem que ser uma atividade habitual, não que ele tenha vendido algo, um produto uma ou outra vez, que ele já vai ser considerado fornecedor. Essa atividade tem que ser habitual, tem que ter uma rotina de vendas ali para ser considerado fornecedor de algum produto. no meio do Código de Defesa do Consumidor também ele respalda mais o consumidor mesmo. Que nem o Rafa falou, às vezes o consumidor não tem tanto conhecimento que nem o vendedor, o fornecedor, né? Então, claro que há ressalvas, né? Mas normalmente o Código de Defesa do Consumidor vai respaldar sempre mais a parte do consumidor. Certo, então, tratando um pouquinho mais sobre a propaganda enganosa e sobre a publicidade abusiva, eu vou trazer o meu caso, então, que é o de um amigo meu que comprou um carro no Marketplace. O anúncio foi feito por uma suposta empresa que até então existia. Eu não vou citar os nomes porque eu não quero arrumar problema, mas se vocês quiserem citar no exemplo de vocês, podem citar aí. Só eu não tenho relação nenhuma. Basicamente, ele foi fazer a compra desse carro e eles solicitaram um valor de entrada, um valor para dar andamento na transferência do veículo e tudo mais, providenciar a documentação. Ele efetuou o pagamento desse valor, foi uma quantia bem alta, até foi R$ 2.000. Só que ele não chegou a ver o carro antes, ele não foi na empresa propriamente dita, nem só viu por imagens e tratou tudo por meio virtual, pelo próprio marketplace. Porque ele confiou no anúncio e na idoneidade da empresa, né? Porque tinha um CNPJ registrado, fez o pagamento para um CNPJ que tinha o mesmo nome. Mas ele acabou incidindo num golpe, porque quando a gente foi ver o veículo dele, essa empresa não existia no local que tinha marcado no mapa, no local que tinha passado a localização, não existia a empresa. Era uma terra no interior, onde morava um senhor e uma família. Era uma propriedade privada, não era uma empresa.
Então, nem sequer o carro existia. Esse tipo de propaganda é muito, muito corriqueiro, principalmente no marketplace, porque tem inúmeros golpistas que tentam passar algum golpe, alguma coisa assim, e tirar dinheiro de alguém que está querendo comprar de boa fé, certo? Mas a propaganda enganosa também pode incidir em tu dispor algum serviço e esse serviço não ser tudo aquilo. Tem algumas entrelinhas, tem alguma coisa que fica subentendido, mas que o fornecedor não te indica na hora que tu vai fazer a compra. Isso que o Rafa falou, na verdade, é a coisa mais comum. Principalmente, digamos, vamos pegar propagandas do Instagram. Normalmente eles fazem uma propaganda, só que quando vai realmente conversar com eles, com a empresa, né, no caso, ou até mesmo vai fazer compra e eles fornecem contrato, normalmente tem alguma cláusula, alguma coisa nas entrelinhas, que não é bem isso que está na propaganda do Instagram. Então, normalmente, tipo, o que mais acontece é essas cláusulas que não aparecem de primeiro ato nas propagandas. Também tem a questão de quando que se pode considerar que existe alguma propaganda enganosa ou uma promoção enganosa, né? Seria qualquer tipo de promoção ou propaganda que induza ou que leve o consumidor a erro. Como leve um, pague dois, por exemplo, e na verdade, se for somar o preço dos dois separadamente, vai ficar menos do que o leve um, pague dois. Então, isso é só um exemplo, né, de uma propaganda enganosa que vai acabar levando o consumidor a erro por ele pensar, né, as pessoas que são leigas não vão ter até a questão da maldade de pegar e somar o preço do produto individualmente e ver se ele está realmente pagando menos por uma promoção ou se aquela promoção está enganando ele, né? Bom, essa questão aí do pague um, leve dois, né? Acontece bastante em supermercado, né? Eu comentei antes. Às vezes tá lá, tu vê um cartaz gigante assim no certo produto, mas tu chega na hora do caixa, tu passa e muitas vezes tu nem percebe que lá não tava realmente a desconto. E nessas vezes, geralmente, tu tem que solicitar ali que o caixa verifique o preço lá na gôndola, né? Ou chame o próprio gerente para ver essa questão de situação. Mas na minha situação, muitas vezes a loja acabou respeitando o menor preço, né? E acabou feito desconto, mesmo não passando ali no caixa na hora. Até foram lá e substituíram a própria placa que estava na gôndola depois, para não que ocorresse mais erros com os próximos clientes. E a Black Friday, será? Como é que se enquadraria isso daí? É questão de propaganda enganosa, né, meu? Tipo, tem muitas empresas que também pegam 2, 3 meses antes, aumentam os preços dos produtos 30%, 40%, e depois chega na Black Friday e bota a promoção, mas só que na verdade se tu para ver o histórico, é o mesmo preço que tu estaria pagando anteriormente. Mas só eles acabam elevando antes para acabar atraindo as pessoas com desconto falso que eles acabam colocando. Ou também tem situações que eles nem elevam o preço antes. Quem faz isso de 2 ou 3 meses antes começar a erguer o preço dos produtos para na Black Friday diminuir drasticamente, ainda, digamos assim, é esperto em fazer isso, mas tem empresas, lojas que nem fazem isso. Ontem o produto custava R$1.000, amanhã Black Friday, amanhã eles vão colocar de 2.000 por 1.000. Então, às vezes nem aumentam, nem elevam o preço anteriormente, mas no dia consideram que se o preço fosse o dobro e diminuem a metade, mas na verdade o preço é o mesmo. Muitas empresas fazem isso. Isso acontece bastante em empresa privada, principalmente, porque não tem tanto controle no mercadinho, por exemplo, na esquina, se o preço vai estar super alto e depois ele vai baixar. Quem sabe disso é só o dono. Tem bastante casos assim que eu vi na internet de lojas de roupas, né? Redes de lojas de roupas. Aí chegava na Black Friday, eles botavam a etiqueta, só que não tirava a etiqueta anterior, né? Aí as pessoas iam lá, tiravam a etiqueta antiga para conferir o preço anterior e era o mesmo preço. Você vai dizendo na Black Friday. Eu já vi bastante disso também.
Viu, Lucas? Eu acho que o teu caso entra numa prestação de serviço enganoso, porque tu pagou por um serviço, só que o cara ele fez uma coisa que tu não esperava, né? Na troca de tela. Na verdade, Rafael, eu penso hoje que o meu caso se encaixa mais em questão de garantia ou que seja devolução do produto. No meu caso, não seria devolução, seria mais garantia, porque sabemos que o Código de Defesa do Consumidor exige que se tenha 90 dias de garantias para qualquer produto, como eletrodomésticos, que é o meu caso. O meu caso é de um telefone. E o que aconteceu foi que o meu telefone estragou, tudo bem, eu já não tinha mais garantia do telefone, então eu fui uma loja especializada para consertar a tela que teria estragado. Essa loja especializada me forneceu um serviço, me vendeu um produto, que é a tela, e o serviço de colocação da tela, né, da parte técnica ali. Essa parte da tela, que é a parte física do telefone, eu teria direito de ter a garantia de 90 dias, segundo o Código de Defesa do Consumidor. Independente do que fosse tratado pessoalmente, eles até poderiam dizer assim, mas essa tela é de segunda linha, a gente não dá garantia. Não existe não dar garantia. Tá no Código de Defesa do Consumidor, tem que fornecer, tem que dar garantia, não tem o que fazer. Só que eu também, naquela época, eu era mais novo, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, não fui atrás. Meu telefone teve que ser descartado porque eu não ganhei a garantia, que era um direito meu, como consumidor naquele momento, era um direito meu e era um dever da loja, era um dever do fornecedor, digamos assim, me dar essa garantia, uma coisa que não foi feita. Tu podia executar isso na via judicial, né? Principalmente num processo do JEC, Juizado Especial Civil, pelo valor. Podia ou exigir que ele prestasse o serviço ou que ele devolvesse o valor, pelo menos, para poder usar em outra coisa. Exatamente, eu até exigi que aquele valor que eu paguei na tela fosse abatido em algum outro produto. Isso, a compra do novo, por exemplo. Bom, que nem o Lucas ali acabou tendo um problema de garantia, eu também acabei tendo um com o meu notebook, onde a tela dele, após eu comprar, deu 1 mês e meio quase, a tela toda acabou começando a se soltar. Então, acabei entrando em contato com a empresa e comentei essa questão da garantia, tudo. Eles foram bem concordando comigo com essa situação dos 90 dias e acabaram mandando uma tela totalmente nova para o meu notebook. Fizeram a troca, a manutenção de todo o aparelho e resolveram o problema. Mas só que eu soube de casos de amigos meus que a empresa acabou não respeitando essa questão dos 90 dias e, como não tinham conhecimento da legislação, não foram atrás e acabaram tendo problemas e perdendo o produto. E essa questão também acontece muita fraude. Eu tenho conhecimento de amigos meus que estavam no prazo de garantia e eles solicitaram a garantia. O fornecedor demorou mais de 30 dias para fornecer a garantia. Na verdade, segundo o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor tem 30 dias para resolver o problema, independente de como ele resolve. Mas enfim, demorou mais de 30 dias e nesse período a garantia expirou. Aí o fornecedor entra em contato com o consumidor e diz, não deu conserto, devolve o produto, e o consumidor fica sem ter o que fazer, porque a garantia acabou. Então isso é outra questão de fraude também que acontece e pode acontecer referente ao consumidor. Falando nesse negócio de prazo aí, viu, Felipe, a tua compra na violência da outra empresa não entraria nisso aí, do prazo, da garantia e devolução? Cara, eu acho que na violão em si, eu acho que não, cara, porque, tipo assim, pra explicar pro pessoal, eu fiz uma... No caso desde o início, conta da tua academia e tal. Eu tô dando uma academia, daí a gente tem que comprar uma cervejeira pra vender produtos, né, bebidas e tal, os afins. Aí a gente entrou no Google e pesquisou assim, cervejeira. Aí botamos na aba Shopping lá, que aparece pra todos. E patrocinado, assim, tava... Tinha vários patrocinados, né, de várias empresas, mas o patrocinado que tava em destaque era desse site Violão em Cia, né? Aí tava bem abaixo do preço, tava mais ou menos... O segundo mais barato tinha uma diferença, acho que de R$300, mas tava bem barato, sim.
Aí, eu fiz a compra, né? Entrei no site, me cadastrei. Como tava barato, eu fiz via Pix, né? Acho que era uns R$ 1.500. Aí, beleza. Eles me mandaram um e-mail, né? Com o endereço da Violância e tal. Que tinham separado o produto, receberam o pagamento e enviaram. Aí passou mais ou menos um mês. Era pra chegar um mês depois, né? Aí chegou no dia do prazo e não foi entregue. Aí no outro dia eu peguei esse código de rastreio. Eles me forneceram, né? No e-mail anteriormente. E não existia. Aí eu fui entrar no site de novo e ele não existe esse site, ele caiu fora. Mas eu acho que nesse caso não sei se enquadraria como garantia, porque esse cara não tinha, né? Era um golpe, na verdade. É um estelionato mesmo. Tipo, não acho que não se enquadraria, porque nem existia o produto, né? Era só um site, sim. Mas acho que não se enquadraria. Talvez no outro, né, no caso, acho que talvez sim por causa dos prazos, né? Que daí sim, passou o prazo bastante. Toda vez que tu pedia no prazo, quando tu comprou um maquinário pra tua academia, Sim. eles diziam sempre, não, vamos entregar daqui 1 ano, daqui 2 anos, 3 anos, você ia adiando. Sim. Deixa eu explicar esse caso aí. Foi em 28 de dezembro de 2023. Na verdade, no mês de dezembro, a gente ia comprar máquinas novas para academia. Aí nós fizemos uma pesquisa de mercado e encontramos uma empresa bem famosa aqui na região sul do Brasil que trabalhava com importações. Empresa grande, bem grande. Nós entramos em contato com eles, separamos o maquinário que a gente queria e a gente fez um depósito. Pagamos à vista um montante de mais ou menos R$75 mil, com frete incluído, tudo pago. Aí a gente fez um contrato, né, de compra e venda, e no contrato estava específico assim, que por ser um material importado, tinha que ser produzido do zero, né, não tinha pronta entrega, e em torno de 6 meses, em toda a viagem, ele chegaria no Brasil. O prazo seria 6 meses a partir da assinatura de contrato. Aí, ok. Aí passou 6 meses, não chegou, né? Aí eu entrei em contato com a representante lá, ela pediu que deu um atraso no fornecedor e tal, e daí deu mais um mês. Atrasou mais um mês, mandei mensagem. Final das contas, já faz 1 ano e 3 meses que a gente não recebeu esse maquinário, né? Aí a gente teve que entrar, não chegamos a entrar, né? Mas contatamos o advogado. E agora estamos no processo de fazer um acordo extrajudicial, né? Não chegamos a entrar com processo aí. Mas no final das contas, né? No contrato lá tinha garantias, né? Na verdade, o contrato tinha algumas cláusulas que, tipo assim, tinha mais benefícios para eles que para nós. Tipo, lá não dizia os benefícios do consumidor. Por exemplo, se a gente atrasasse o pagamento, tinha só juros para nós, né? No caso, né? Não especificasse caso eles atrasassem, né? Que já é errado, né? Já é um contrato abusivo, né? Não tem como uma parte pagar juros e a outra parte não se comprometer em uma coisa e não pagar se não cumprir. Aí esse contrato estava lá especificado, né? Que o prazo era 6 meses, podendo ser prorrogado, né? Aumentado o prazo se tivesse algum, eu não me lembro o termo bem certinho, mas é quando acontece algum imprevisto, tipo no mar, tipo, não tem como controlar, tipo clima, entendeu? Tipo, alguma coisa no transporte ali durante o mar, só que não teve, né? Aí no caso teve várias violações ali do Código de Defesa do Consumidor. E eu entrei em contato com outros compradores, né, que passaram por essa mesma situação. Eles até, se entrasse em contato com eles, eles falavam que devolviam o dinheiro, né? E durante o prazo, sim. Se não me engano, não me lembro qual era o prazo. Mas, se entrasse em contato com eles, teoricamente, eles devolviam o dinheiro, mas não é verdade. O pessoal que eu falei, eles não devolviam. Tipo, chegava o prazo lá de devolver a primeira parcela, eles não devolviam o dinheiro. Aí, nesse caso, teria mais da garantia, né, do consumidor. E pra ti seria bom tanto receber o produto quanto receber o dinheiro. Então acho que na via judicial tu ia conseguir qualquer um dos dois. Já ia ser uma coisa mais. Tipo assim, a nossa ideia, depois de 1 ano e pouco, né, conversando com eles nos enrolando, até o CEO da empresa entrou em contato comigo, mas só enrolou, né? Aí nós contatamos um advogado e ele entrou em contato com o advogado deles. Aí a gente
falou com o nosso advogado que a nossa intenção era a execução do contrato, né? A gente quer receber as máquinas, né? Só que daí, o que ele me falou foi o seguinte: como foram muitos pedidos, né? Não é esse, tipo, eu entrei com contato com o advogado, mas foram vários, né, que sofreram o mesmo problema que eu. Chegou essas máquinas no porto e eles não tinham, tipo, o valor para liberar, entendeu? Então, tipo assim, chegou, tipo, o porto não libera um container, entendeu? Por vez, ele libera só, digamos, chegou lá 20 containers. Aí o porto lá, ele só libera depois que pagar todos os containers, não liberam por vez, né, no caso. Aí, no caso, tipo, atrasou muitos pedidos. Aí fiz uma proposta, né, de acordo, e eles falaram que liberou acho que 2 containers e chegaram umas máquinas. Não era bem o que nós pedimos, né, mas daí a gente fez uma proposta, né, que pra gente não entrar com processo, trocar algumas máquinas que nós tinha pedido originalmente pelas que chegaram. Aí estamos esperando a resposta deles agora, né. Tem mais alguma coisa pra complementar sobre esse caso e tudo mais? A princípio, agora só tô esperando, tipo, ver se eles vão aceitar, né, a nossa proposta, né, de acordo extrajudicial. E se não der, daí a gente vai pro nosso plano B, que seria daí, não queremos mais essas máquinas e queremos nossa indenização, né, no caso. Aí se pegar, tipo, pelo Código de Defesa do Consumidor, tem vários quesitos que a gente pode pedir, né, no caso. Normalmente, por causa do prazo, a gente pode pedir o valor em dobro do que a gente pagou, né. Aí de 75 já vai pra 150. Aí outra coisa que é interessante, tipo, no meu caso, né, como a gente falou para os nossos alunos que chegariam maquinários novos, então eles ficaram na expectativa, tipo, e por conta disso, né, como não chegou esse maquinário, alguns alunos saíram da academia, então eu posso também falar sobre o lucro cessante, né, que eu acabei perdendo alunos em decorrência do atraso das máquinas. O que mais que eu posso também falar, que no meu caso que é interessante, a questão do prazo, né? Questão de danos morais mesmo, por conta da gente ter perdido alunos, né? A gente mudou de sala comercial, passamos a pagar mais aluguel, né? No caso, um valor maior, por conta do que iriam chegar mais maquinários, né? No caso. Sim. E acabou. Então tem várias questões da Covid. Só a troca de espaço e tudo mais. Exatamente. Então agora entrando no bloco 4 da nossa conversa aqui sobre as cobranças indevidas e as formas de pagamento. Teve alguém aí que teve algum caso sobre deu algum problema na forma de pagamento, tipo, começaram a cobrar parcelas a mais que não existiam no contrato ou prevendo? Dessa questão eu não tive nenhuma experiência, mas eu já tive experiência de comprar algum produto que seja um produto barato. Vou usar um exemplo aqui, comprar uma bala e, em teoria, o estabelecimento teria que aceitar cartão, né? Se ele aceita um cartão para R$1.000, tem que aceitar para 10 centavos também. Mas tem muitos e muitos estabelecimentos que não aceitam. Eles colocam um valor mínimo, por exemplo, tem que comprar no mínimo R$30 de produtos para poder aceitar o cartão de crédito, o cartão de débito, em razão da taxa, né? Que o estabelecimento paga a taxa para o banco. Pior que eu já vi bastante disso. No final, não tem relação entre banco e fornecedor, não tem relação nenhuma. O consumidor final tem o direito de comprar e pagar do jeito que ele quiser, né? Contando que o estabelecimento aceite. O que não pode acontecer é que o estabelecimento coloque uma regra de eu só vou aceitar pagamento no cartão se passar de tal valor. Isso não pode acontecer. Pode ser que o estabelecimento não aceite cartão, não aceite Pix, não aceite, só aceite dinheiro. Pode ser, é possível. Mas se aceitar cartão, aceitar Pix, não pode colocar regra de determinar o valor mínimo para passar o cartão ou para algo assim. Isso pode ser considerado uma prática abusiva, né? Porque tu está restringindo o próprio direito do consumidor. Exato. Outra própria questão. Artigo 31 do Código de Defesa, 39, inclusive. 39 do Código de Defesa do Consumidor. Também com relação às cobranças indevidas, caso passem o valor errado na fatura do cartão, o próprio consumidor também tem direito à devolução desse valor em dobro, né?
levando em consideração também os juros e a correção monetária. A taxa do cartão, não sei se conta também, mas uma vez fui. Não sei se enquadraria, né? O que o fornecedor me falou, né? Mas eu fui comprar um hambúrguer, aí o valor que tava no cardápio era, se eu não me engano, acho que era R$30. Daí fui pagar, né? O hambúrguer, falei que seria no cartão, já falei anteriormente, né? Aí eu cheguei lá, na hora de passar o cartão, ele falou, fica R$30 e mais 1,20 da taxa do cartão, 31,20. Aí eu não sei se isso se enquadra também, né, no caso. Porque tecnicamente no cardápio dele tava R$30, né? Daí fui lá, tipo, acertar, ele falou que ficava 1,20 do cartão, né? Mas não sei também. Se encaixa Se assim. enquadra, porque é uma taxa que eu não sabia que existia. Ele tem que, na verdade, assim, a mesma situação do mercado que o Matheus falou. Eu já trabalhei em mercado. Aconteceram diversas vezes do produto estar com um valor na gôndola e aquele valor não ser o valor real do produto, não ser o valor que o mercado realmente quer cobrar. Mas por erro de alguém, o valor ficou lá, não foi trocado. Então o consumidor tem direito a pagar o valor que está na gôndola, o valor que está exposto. Se tiver exposto a R$5 e na realidade o mercado quer cobrar R$20, se o consumidor, óbvio que o mercado vai querer cobrar os 20, mas se o consumidor disser assim, não, o preço que está lá é o preço que eu quero pagar, ele tem o direito de pagar aquele preço. Então a mesma situação, essa que tu vivenciou, Felipe, se tá no cardápio que o hambúrguer era R$30, é R$30 que tu vai pagar, não é 31 ou 20, é um direito teu como consumidor. Então, continuando sobre essa parte aí do desconto indevido e tudo mais, isso acontece muito em instituições bancárias que contratam um serviço, por exemplo, um empréstimo, aí vem um cartão consignado junto e esse cartão continua cobrando uma taxa a mais, uma taxa extra, e isso fica por anos, o consumidor nem percebe que está sendo descontado da própria conta dele. Geralmente acontece com pessoas de mais idade que recebem benefício do INSS, aposentadoria e tudo mais. E esse tipo de prática é muito corriqueiro e gera um baita transtorno para a parte, porque ela realmente não faz ideia do que está acontecendo com a conta dela. É uma pessoa que muitas vezes não tem tanto acesso, não tem tanto conhecimento da área do que está fazendo. Ela precisava do dinheiro naquela hora e acabou sendo cobrado muito mais do que ela precisava, muito mais do que ela devia pagar. Geralmente acontece também em contratos com juros abusivos, que o consumidor nem percebe que está contratando e está assinando, quanto às cobranças indevidas. Esse tipo de cobrança pode ser ressarcida principalmente na via judicial. Pode, claro, tentar por meios externos, mas dificilmente vai ter algum resultado com o banco. Eles sempre vão recusar fazer o estorno, porque de acordo com eles o contrato está correto. E de acordo contigo, na tua própria visão, o contrato está muito abusivo. Tá? Um negócio que está tirando parte do teu sustento para pagar uma taxa que não deveria nem existir no contrato. Certo? Então, pela via judicial, geralmente é um meio que mais se tem resultado para contornar isso, apoiado no Código do Consumidor. Então, quanto aos serviços não prestados e resolução de conflitos, quer comentar mais alguma coisa sobre o teu caso, Lucas? Ainda tem 11 minutos. Não, eu acho que já tá tudo que eu tinha para falar, eu já falei. Só essa questão mesmo, que eu não tinha conhecimento naquela época. Não sabia que existia essa questão de eles serem obrigados a me dar garantia. E realmente, quando eu coloquei aquela tela, eu sabia que poderia dar problema, porque o cara me falou, ele disse assim, ó, pode ser que dê problema. É uma tela recolocada, né? Quebrou a tela de um telefone, hoje em dia a gente sabe que é assim. Quebrou a tela de um telefone, eles são descartáveis. Se tu vai trocar, é uma possibilidade grande de não funcionar direito mais. E foi o que aconteceu, ele não estava funcionando mais direito, ele teclava sozinho, né? Se eu soubesse, independente do que o cara falou que vai dar ou que pode dar, independente do que ele falou, se eu soubesse hoje, eu iria atrás. Iria conversar com ele. Geralmente, quando tu troca, eles colocam uma tela bem paralela, uma tela que não é tão fiel à original e nem chega perto de ser próximo ao original. Para realmente dar serviço para ele de novo, né? Isso.
Ou ele coloca alguma coisa que vai quebrar daqui a um tempo e vou ter que ir lá trocar de novo. Mas enfim, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu iria atrás, né? Porque é um direito que o consumidor tem, e eu, naquele momento, como consumidor, tinha o direito de receber garantia e não receber. Eu acredito que a maioria aqui, principalmente, se tivesse o conhecimento que tem hoje, já teria recorrido à via judicial há muito tempo atrás com esse tipo de prática, conforme foi relatado pela gente. Esse tipo de coisa é bem injusta com o consumidor. No fim das contas, ele acaba sempre sendo a parte mais vulnerável da história, até mesmo com o amparo do Código do Consumidor. Tem uma questão também para proteger o consumidor, que é a questão do superendividamento, né? É uma proteção, existe uma proteção contra o consumidor nessa questão, que vai haver muitas formas de fazer um acerto entre o consumidor e o fornecedor ou algo assim, para evitar o superendividamento do consumidor. E caso isso aconteça, ele como consumidor está amparado em que ele não pode pagar mais do que, se caso esse valor que ele pagar mais influenciar nas coisas básicas que ele precisa para viver ou que a família dele precisa para viver, né? Não podem comprometer as necessidades básicas dele. Isso é amparado em lei. É por isso que existem muitas formas, nós vemos isso direto, os bancos, que uma pessoa tem um financiamento ou uma pessoa pegou um empréstimo, o banco tenta o tempo inteiro e eles fazem de tudo para que se faça uma renegociação dessa dívida, né? Eles fornecem taxas melhores, diminuem os juros, diminuem o valor, para que aquela pessoa pague pelo menos uma parte da dívida, né? Porque o banco sabe que o consumidor está amparado, ele não pode comprometer as necessidades básicas dele. Exato. E isso entra muito na parte da imperabilidade de valores também. Se porventura chegar a ser bloqueado algum valor para um banco cobrando alguma taxa contratual na via judicial, o valor for bloqueado da conta do consumidor, geralmente é um valor que vai incidir na alimentação dele, um valor que vai incidir no sustento, porque são pessoas que realmente precisam desse valor para sobreviver. Não é um valor que está sobrando assim na conta. Lembrando que quando a gente fala disso, a gente está falando de pessoas leigas que não têm conhecimento para saber muitas questão de lei, de jurisprudência, ou até para fazer o próprio controle, né? Aí muitas vezes acaba super endividando e não consegue pagar sem que isso influencie nas necessidades básicas da família ou da própria pessoa. Exatamente. A própria questão ali do superendividamento, às vezes, pode ser dívidas antigas que as próprias pessoas têm e acabam recorrendo a novos empréstimos. E muitas vezes acaba fazendo que esse ciclo acabe recomeçando, né? E isso é um problema muito grande porque impacta muito na própria vida da família da pessoa. E tem várias coisas que a pessoa mesmo pode considerar antes de comprar algum produto, tipo fazer o próprio planejamento financeiro dela. Cara, tu vê, registra tuas despesas e vê se tu precisa realmente daquele produto ou não. Muitas vezes tu pode acabar comprando por impulso, uma coisa que não vai ser necessária para ti naquele momento, mas só que o dinheiro vai ser gasto e tu não vai, depois tu vai ter que passar por vários problemas e não vai ter dinheiro. E também tem que cuidar com o próprio crédito fácil, né? Parcelamento, empréstimo, cartão de crédito pode parecer ser uma solução fácil, né? Mas os juros acabam virando uma bola de neve, dependendo da situação. Então, mais algum conselho aí? Eu tenho uma consideração ainda, que as pessoas têm direito de arrependimento de compra. Caso isso tenha sido comprado em um meio digital, por exemplo, só comprou pela internet ou algo assim, ela tem direito de se arrepender e devolver. A menos que a pessoa tenha ido na loja física, tenha visto o produto palpável, né? Tenha visto, tenha pegado, tenha testado, tenha provado ali e comprou. Aí ela não tem direito de se arrepender, ela viu, né? Mas caso
ela comprou, uma pessoa, um consumidor comprou pela internet, por exemplo, ele tem direito de se arrepender e devolver o produto, né? Dentro, se eu não me engano, é um prazo de 7 dias contado a partir da data de entrega. Isso, mais 7 dias. E também o próprio consumidor ele não precisa justificar o arrependimento. Exatamente. Certo, então, show de bola, gurizada. Esse foi o nosso podcast. Agradeço a atenção de todos que participaram aí, o pessoal que tá assistindo. E é isso. Esse encerramento aí. Show de bola. Dá um tchauzinho pra câmera, gurizada. Vai ser 5 minutos de podcast e 20 de erro de gravação. Felipe Cruz, vendedor. Ah, não é possível. Cara, Da violoncia, da... Bosta, falei o nome da empresa, deixa eu cortar essa parte. Mas eu sei que não existe, homem, pode falar. É verdade. Aí pode falar, óbvio que não fala.